Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia e na aula de hoje a gente vai falar de materiais abrasivos e polidores. Nesta aula do tema de dentística, né, vamos falar desses materiais abrasivos e polidores que são essenciais na área da dentística para fazermos restaurações, né, coroas, enfim. E o que seria, né, do acabamento e polimento sem esses materiais? Nós já temos aula aqui no canal sobre resinas, sobre diversos materiais, e aqui eu quis trazer para vocês estes materiais porque é uma aula muito bacana e espero que vocês gostem, tá bom? Como nós já falamos, né, os materiais abrasivos e polidores, eles servem para realizarmos o acabamento e polimento das nossas restaurações. Então, como eu já disse, acabamento e polimento. O acabamento, o nome fala, é para dar um acabamento, né? Ele é responsável pelo contorno da superfície, para dar forma ao dente, né, para finalizar aquela forma, e também para remover possíveis defeitos pequenos, né, pouca coisa, superficial. E também quando tem aquela questão de ficar um pouco rugoso, dá para fazer um acabamento mais grosseiro, né? Dá para fazer um acabamento para remover aquelas irregularidades grosseiras. Já o polimento, o próprio nome diz também, é para polir, ou seja, para dar lisura, né? O acabamento remove irregularidades grosseiras, defeitos. Já o polimento transforma essa restauração numa superfície mais lisa e polida, tá? Refletiva. Com isso, também é super importante, porque não somente pela estética e pelo conforto do paciente, mas também por reduzir a rugosidade e, com isso, reduzir riscos causados na hora do acabamento. Ou seja, ambos, tanto o acabamento quanto o polimento, visam proporcionar um contorno fisiológico, tá? Dificultando o acúmulo de placa bacteriana nas margens e na superfície das restaurações. Ou seja, este acabamento e polimento, removendo essas partículas irregulares grosseiras e dando uma lisura, vai reduzir aquela rugosidade para que acumule placa bacteriana ali, facilitando a formação de cárie, né? Consequentemente, deixam o tecido periodontal mais tolerantes a essas restaurações, porque não vai ficar grosseiro, vai ter um acabamento, uma lisura boa, tá? Agredindo menos o espaço do periodonto. Além disso, aumenta também a resistência dessas restaurações, visto que será muito mais difícil de desgastar e remover essa restauração em uma superfície que está bem polida e lisa do que em uma que tem várias irregularidades. É mais fácil para ir desgastando, perdendo material e também para grudar alguma coisa ali, seja um palito, seja um fio dental, seja uma escova e remover aquela restauração. Então, o acabamento e polimento também auxilia até mesmo na resistência ao desgaste da restauração, além também de esteticamente deixar a aparência mais bonita e também reduzir as manchas de pigmentos extrínsecos que acumula no esmalte dentário, né? De café, de vinho, de alimentos com corantes, então eles vão se pigmentar muito menos, já que vai estar mais lisa a superfície. Vai dificultar essa adesão desses pigmentos para manchar e atrapalhar esteticamente também, tá? Então a gente pode observar que esse acabamento fino, né, essa finesse de acabamento e polimento é muito importante na área da odontologia, né? É essencial. Além disso, a gente vai falar alguns conceitos de acabamento e polimento, começando com o conceito de corte e abrasão, né? Corte e desgaste. Nós temos equipamentos que realizam a partir de corte, ou seja, a partir de lâminas ou discos, e temos aqueles que realizam esse acabamento e polimento a partir de abrasão, ou seja, de desgaste, tá? É uma superfície áspera com partículas irregulares que vai em alta rotação ou em baixa rotação passar nesse local, nessa superfície, e vai realizar um desgaste dentário, tá? Então, temos o corte e temos o desgaste por abrasão. Além disso, nós também temos a abrasão por corpo duplo e a abrasão por corpo triplo. Por corpo duplo é quando tem a partícula unida ao instrumento. Já por corpo triplo é quando tem partículas soltas para transladar. O que isso quer dizer? Por exemplo, observe neste exemplo aqui dessas brocas diamantadas. Aqui é uma abrasão, porque a broca diamantada não corta, ela desgasta, tá? Multilaminada corta. Broca diamantada desgasta, é por desgaste.
Então, nesse caso, e tem milhares, aqui tem centenas de partículas grudadas, aglutinadas nessa ponta ativa, que vão rodar em alta rotação e vai desgastar uma superfície. Por isso é por corpo duplo, porque elas estão unidas ao instrumento, nesse caso a broca. Por outro lado, se nós utilizarmos esse disco de feltro aqui em cima, por exemplo, junto com uma pasta diamantada, aí já vai ser por corpo triplo, porque nós temos um instrumento, que é o disco, que já vai realizar um certo polimento, e além disso tem uma pasta que o quê? Que vai transladar, que ela está solta, ela não está unida ao disco, ela está solta. Então, ao passo que o disco gira, essa pasta também se entra em contato com a superfície dental, causando uma abrasão por corpo triplo. Não somente o disco de feltro, mas também a pasta diamantada está em atrito ali, realizando esse polimento. Então aí essa é a questão. Quando é duplo, são dois unidos, tanto o instrumento quanto a partícula. Quando é triplo, tem um instrumento, mas tem também a partícula solta, certo? Beleza? Bem, falado desse conceito geral de acabamento e polimento, vamos entrar especificamente só para vocês conhecerem a grande maioria de instrumentais que temos na área da odontologia para acabamento e polimento, tá? Existem diversos materiais, mas esses são os mais utilizados e os mais conhecidos. Para acabamento, nós temos estes exemplares. Nós temos as conhecidas pontas diamantadas, né? Elas são abrasivas. Neste caso, principalmente, nós temos as F em vermelho, que são as finas, e as FF em amarelo, que são as extra finas. Então, essas aqui são utilizadas para acabamento e principalmente para polimento. A FF somente para polimento, tá? Para a gente remover aquelas pequenas irregularidades grosseiras, né? Algo assim, usa F para dar um polimentozinho a FF, tá? Além disso, temos também as pontas multilaminadas, que já exercem a função de corte, não de desgaste, tá? Como já foi dito. Essas pontas multilaminadas, como elas são muitas lâminas, multilâminas, né? Elas vão fazer o quê? Vai fazer uma região, vai fazer um acabamento na estrutura dental. Temos também a lâmina de bisturi para remover algumas partículas grosseiras da restauração. Podemos utilizar uma lâmina número 12, por exemplo, para realizar excessos de resina, por exemplo. Temos as pedras chofo, utilizadas também. As tiras de lixa, que são aquelas tirinhas que a gente passa entre os dentes para dar um acabamento interdental, remover regiões grosseiras, remover excessos, tá? Dar aquele acabamento interproximal. E também temos, não podemos esquecer, estamos falando muito de resina, mas também temos as pontas abrasivas que servem tanto para acabamento quanto para polimento. Nós temos esse kit aqui da Viking, né? Da Microdont, esse kit de pontas abrasivas, de borrachas abrasivas de amálgama. Tá? Em caso de ser uma amálgama dentária, a gente pode utilizar na sequência aqui, né? Marrom, verde e azul, para fazer um acabamento e polimento da restauração de amálgama, tá? Dá aquele brilho, aquela lisura superficial. Então não podemos esquecer também das de amálgama. E na sequência, agora para finalizar, vamos falar do polimento. Temos 2 slides para falar, porque existem bastante materiais, tá? Para falar de polimento, assim como a FF que nós comentamos, nós temos também as pontas siliconadas, temos as borrachas abrasivas DIF, como podem ver, são muito clássicas, muito utilizadas para dar um polimento muito bom, geralmente nessa sequência de verde, amarelo e branco. Existem outras cores também, mas essas são as clássicas, né? Sempre na sequência, né, galera? A mais grossa, a média e a mais fina. Então, assim, é muito importante também, mais uma dica para vocês, lavar entre cada uma. Então, usou a grossa, vai sobrar sempre partículas da mais grossa. Você lava bem ali, depois aplica a média, lava e aplica a mais fina, tá? Para uma partícula da outra não interferir. Fica sempre uniforme e ficar um polimento muito bem feito. O mesmo serve para os discos Soflex da 3M, tá? Sempre lavando entre uma e outra. Começa com a mais grossa, que nesse caso é essa vermelha, vai passando até chegar na amarelinha, tá? São utilizados para acabamento também, muito utilizados esses discos da Soflex da 3M, né? Além disso, temos também os discos de feltro que nós já comentamos, né? Os discos de feltro junto à pasta diamantada, como pode ver nessa imagem.
A gente conecta esse disco de feltro num contraângulo, por exemplo, numa caneta de baixa, e aplica a pasta diamantada no dente, vai dar um polimento muito bom. E também temos outros materiais para polimento, que são a escova de carbeto de silício, que ela é muito boa para dar um acabamento, para dar uma lisura e um brilho superficial. Essa escova, quanto mais a gente usa, melhor ela fica, porque libera aqui as regiões das pontinhas dela, né? Acaba dando um polimento muito melhor. Tem a escova de feltro, ou seja, a escova de feltro mais utilizada para próteses, coroas, assim como as pedras polidoras de cerâmica e as borrachas polidoras de cerâmica, Cerapol. São utilizadas para cerâmica, para próteses, né, coroas. Mas eu coloquei aqui porque também são materiais de acabamento e polimento. Não necessariamente restaurações diretas na boca, resina e amálgama, mas também materiais ligados com a área da dentística e a área da prótese, a área da odontologia no geral. Temos escova de feltro, pedras polidoras de cerâmica, né, borrachas polidoras Cerapol, e também temos os materiais, como por exemplo pedra pómez, água, né, branco de Espanha, tem diversos. E por último, mas não menos importante, aliás, uma das mais novas invenções e muito boas para polimento são essas pontas DIFs em espiral. Nós falamos aqui atrás das pontas DIF, né? Aliás, tem diversos tamanhos e formatos. Não somente a granulometria dela, né? Ou seja, não somente a grossura, né? Se é grossa, média ou fina, mas também tem diversos formatos. Tem de disco, tem de cone invertido, tem de pera, tem de torpedo, né? Tem de diversos formatos. E além disso, nós temos essas mais atuais, que são as em espiral. Por que elas são muito utilizadas? Porque além de dar um polimento muito bom e resistirem bastante, né, a esse desgaste, além disso, elas, por serem não um instrumental sólido, por elas serem em espiral, reduzem o calor gerado no dente. Então é algo até mais confortável para o paciente e mais seguro, tá? E mais eficaz. Então elas liberam, elas conseguem dissipar melhor o calor e fazer um polimento maravilhoso. Bem, então foram esses materiais nessa aula. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil para vocês também. Foi uma aula simples, mais breve, mas também não é um assunto muito complexo. É algo extremamente importante, mas sem muita complexidade. É mais um acabamento e polimento após finalizar as restaurações. Não deixe de conferir na playlist de dentística e de materiais dentários também outras aulas do tema. Tenho certeza que vocês vão gostar e vai ser bastante útil. No mais é isso. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.